Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Cumprimento-os com muito carinho, com muito amor e com a melhor receptividade possível, porque vocês são meus irmãos. Você é meu irmão, você é minha irmã. Estamos na mesma caminhada. Bom, nós estamos agora no Sábado Santo. O Sábado Santo é a interseção entre a sexta-feira da morte de Jesus e o domingo, a Páscoa do Senhor. Nós continuaremos em silêncio durante toda a manhã. O cristão católico ele continua ainda observando a tristeza da morte, a reflexão a respeito do porquê Jesus morreu por nós, não é? E a nossa entrega. Você que está acompanhando, você que está participando das celebrações, você que está vivenciando verdadeiramente a sua religiosidade, a sua espiritualidade, muito bem. Deus lhe abençoe. Você não sabe a riqueza que você está adquirindo para a sua caminhada, para a sua vida, para a sua estratégia de vida, buscando sempre em Deus, não é? O ganho que você está recebendo, não é? As indulgências que você está recebendo e a própria formação cristã dentro de você. Isso está lhe ajudando muito na sua espiritualidade. Não pare, não é? Então, ontem foi dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o beijo da cruz, foi dia de comungar e foi dia de voltar para casa em silêncio, com muita paz, com muito amor, com muita compreensão e, acima de tudo, com muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, hoje, nós continuamos com esse mesmo sentimento. O dia de sábado é o dia dedicado a Maria Santíssima por conta exatamente dessa dor, a dor desta ausência. Por isso que ontem não teve missa, né? E hoje até à noite também não teremos celebração da Eucaristia, não tem missa. Claro, hoje iniciamos a preparação para a Páscoa. Saiba que a Páscoa é o momento mais importante do cristão, católico ou não, não é? Mas do cristão. Por quê? Porque Jesus ressuscita no dia da Páscoa, não é? Aquilo que os judeus comemoravam a Páscoa, que era a passagem da prisão do Egito, se lembra da prisão dos faraós no Egito, os judeus, e o mar se abriu, Moisés botou a vara, o mar se abriu, o povo de Deus passou no meio, a pé enxuto dentro do mar, depois o mar se fecha e o faraó, junto com os seus exércitos, não vieram mais atacar o povo de Deus. Bom, para os judeus essa é a Páscoa, a ação da prisão para a libertação. Ótimo. Mas para o cristão, a Páscoa de hoje é a ação da ressurreição, a passagem da morte para a vida. Então, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós celebramos essa data, celebramos esse momento como o momento mais importante de nossa vida, que é a nossa caminhada cristã saindo da morte, o homem morto, pecador, o homem sem nenhuma esperança de vida, homens e mulher, né, claro, mas o ser humano sem nenhuma perspectiva de vida, nem de futuro, nem de presença de Deus, nem nada, ele agora sai da morte para a vida, a ressurreição. E essa ressurreição ela é prometida por Jesus para cada um de nós. Então ele ressuscita de hoje para amanhã, e nesse sentido ele nos dá também a graça de cada um de nós, acreditando nele, confiando nele e se dedicando ao máximo que a gente pode, dando o melhor de nós, por tudo aquilo que ele fez por nós e por tudo aquilo que ele falou a nosso respeito, perdoando os nossos pecados, nós temos a garantia dada por ele que também nós ressuscitaremos. Portanto, essa data de hoje para amanhã, a partir da noite, a vigília pascal,
é a data mais importante da nossa caminhada cristã. Começa com a missa, não é missa, é vigília pascal. Você vai observar que o sacerdote vai para o lado de fora da igreja, porque a missa de hoje, que nós damos continuidade, é a missa que começou na sexta. Começou uma missa na sexta. Se você observar os detalhes, não houve encerramento, foi tudo tirado, o padre não deu a bênção final, saiu e todo mundo foi embora. No sábado, o padre voltou, não teve missa, não teve nem cumprimento, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele iniciou com o oremos, ele nem diz oremos, ele continua a celebração, é como se tivesse começado a missa no sábado, na sexta-feira, continuou ontem, e aí nós vamos terminar hoje à noite. Essa graça, essa bênção. Então veja, vai haver um fogo, não é? Aquele fogo vai ser abençoado, a igreja vai estar em escuro, todo mundo acende uma vela, naquele fogo, aquela vela acesa entra na igreja, acende a luz, é uma cerimônia linda, maravilhosa. É a mãe de todas as celebrações, é a missa de hoje. A mãe de todas as celebrações, a vigília pascal. O judeu não comemorava tudo na véspera para chegar no dia já estar comemorado. Jesus não nasceu no dia 25, mas a gente já comemora no dia 24. João Batista nasceu no dia 24, a gente comemora já no dia 23, para o dia 24. Pois é, a Páscoa, que acontece amanhã, a gente começa comemorando hoje à noite, na vigília pascal. Não falte, porque será uma bênção para cada um de nós. Mesmo assim, nós vamos dar continuidade à nossa leitura, não é? E o evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida, longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago. As outras suas amigas relatam aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois, retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ressurreição de Jesus. O fato mais importante da caminhada religiosa, cristã, espiritual. No domingo, o primeiro dia da semana, e passa a ser o domingo, dia do Senhor, não é? Jesus ressuscita.
Maria Madalena não reconhece. As mulheres que estavam com ela também não reconheceram nada, não entenderam nada. João tem uma versão de contar a história. Conta esse fato, muito detalhado, muito rico. Lucas conta com esse resumo que nós acabamos de acompanhar aqui agora. Mas, Rubens, por que não é contado do mesmo jeito? Você sabe que os evangelhos foram escritos muitos anos depois de acontecido, não é? Uma história muito bem contada por cada um deles, que estava na mente de cada um. Eles foram recolhendo os pedaços e de repente um disse uma coisa, ele anotaram, outro disse outra coisa, anotaram, outro disse outra coisa, anotaram. Quer dizer, cada um contou a história de um jeito, mas o mais importante de tudo isso não é detalhes de como aconteceu, é que Jesus ressuscitou. Houve todo aquele entendimento de uma forma muito inesperada e ele está no meio de nós como ele prometeu. Que você tenha uma boa Páscoa, que Deus ilumine a sua vida e que a sua caminhada cristã traga os resultados que Jesus espera colher de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Meu beijo e a minha amizade. E até amanhã no nosso Fé e Vida. Bom dia.